Oi gente, tudo bem? Esse é um vídeo para tirar dúvidas que chegaram no outro vídeo a respeito de benefícios sociais. Para facilitar, eu coloquei a lista de perguntas na descrição. Então vai ter qual é a pergunta e aí vai ter um número do lado. Se você clicar no número do lado, já pula direto para a pergunta que você quer saber, tá bom? Esse é o último vídeo da série de benefícios sociais. Se você quiser, vai estar aqui em cima nos cards. É só vocês darem uma olhada. E ele é principalmente para pessoas que tiveram direito ao auxílio emergencial e podem sim ter direito a outros benefícios sociais e às vezes nem sabem. Se você não me conhece, muito prazer, eu sou Pedro Saliba, sou advogado e esse é o Posso Processar, um portal de educação jurídica e cidadania digital. Para o vídeo não ficar muito longo, já vou aqui começar com as dúvidas. A primeira é da Rayane Carvalho, pedindo informação a respeito do ID jovem e como recorrer caso a empresa não queira ceder a passagem. Rayane, é o seguinte, se isso acontecer com você ou com alguém que você conhece, pode pedir uma justificativa formal da recusa para a empresa, que precisa ter a data, a hora, o local e o motivo pelo qual recusaram o desconto. Você também pode fazer uma denúncia na ANTT, que é a Agência Nacional de Transportes Terrestres, que regula esse tipo de atividade, pelo site da agência ou então no Disque 166. Se isso não funcionar, se mesmo assim você continuar tendo recusas da empresa, você junta todas essas provas, especialmente essa justificativa formal, e procura a Defensoria Pública da União, porque eu acho que esse caso é um pouco mais complicado, mas se você realmente tiver direito e eles estão se recusando a isso e não resolver com a NTT, você pode resolver na justiça. Janiele Sheila perguntou sobre o BPC e LOAS, tem que cadastrar no CRAS? Então, BPC é benefício de prestação continuada. Muita gente também conhece como LOAS, mas o nome do benefício é BPC. Eu falei um pouco dele no outro vídeo, mas é o seguinte, você precisa de cadastro único para o BPC, então sim, em algum momento você vai precisar ir ao CRAS. Só que quem organiza, quem executa essa política pública é o INSS. Então, se você não tiver cadastro único, você vai primeiro no CRAS, mas o CRAS não vai fazer o seu cadastro lá. Quem vai fazer tudo isso é o INSS. A Vera Nascimento pediu para falar um pouco sobre as dificuldades dos deficientes conseguirem BPC e as barreiras da incapacidade e critério de renda. Então, Vera, a Thaís Vieira, que é a assistente social que me ajudou a fazer esse vídeo com uma consultoria, ela falou que o BPC é um benefício que não é regra, ele é a exceção. Então ele é realmente para pessoas que precisam muito desse benefício. Por causa disso, existem sim algumas dificuldades. Então, por exemplo, para o BPC você precisa de um laudo médico, você precisa ter um certo tipo de deficiência ou então precisa ter uma certa tipo de idade, tem que ter um critério de renda específico e precisa tudo ser muito bem demonstrado para conseguir. Mas se por acaso você tiver alguma dificuldade lá no INSS, com os assistentes sociais de lá, você pode procurar a Defensoria Pública da União. Na Defensoria Pública vão conseguir te ajudar, porque às vezes você ou alguém da sua família tem direito ao BPC, só que o INSS está dificultando por algum motivo. Então, qualquer dúvida, procure assistência jurídica. Oi, Cássia, obrigado pelo comentário. Ela perguntou se quem recebe BPC por autismo perde o benefício por conta do tempo. Autismo não muda e se mudar seria uma benção, né? Seria sim, Cássia, mas o que acontece? Como eu falei antes, o BPC, ele não é regra, ele é exceção. E por isso ele precisa ser atualizado a cada 2 anos junto do cadastro único. Porque, por mais que o autismo, o tipo de deficiência não mude, às vezes o critério de renda muda. Digamos que alguém da sua família consiga um emprego que está pagando muito bem. Isso significa que o critério de renda não existe mais. E também vale, nesse caso, a dica que eu falei antes. Se tiver algum tipo de dificuldade, procurar assistência jurídica para te dar uma atenção individualizada. Porque esse tipo de coisa demanda perícia, precisa do CID, que é um número internacional de identificação de doenças, para ver se aquele tipo de deficiência está adequada ou não. Enfim, coisas que realmente não dá para falar num vídeo porque são bem específicas de cada caso. Mas não deixa de dar uma olhada. Gabriel Antônio falou que está desempregado até hoje, não conseguiu emprego, queria saber se posso contar com algum desses benefícios. Gabriel e todo mundo que está nessa situação. Nesse caso, você precisa ir ao CRAS. Por quê? Porque os benefícios, eles mudam muito, eles são para públicos diferentes e pode ser que na sua cidade, no seu estado, tenha benefícios sociais do estado ou da cidade. Os que eu tô falando nesse vídeo, eles são federais, ou seja, eles são pro Brasil inteiro. Mas em outros lugares tem outros benefícios, então realmente vale a pena dar uma olhada no CRAS. Essa é a mesma dúvida da Lavínia ou Iavínia Oliveira, eu não sei se é um I maiúsculo, que
falou que tem 22 anos, enfim, falou um pouco da situação da família, querendo saber se tem direito a algum benefício social. Cada família é diferente, cada situação é diferente, então realmente tem que ir no CRAS, porque lá no CRAS vão fazer uma entrevista com você e vão conseguir te encaminhar para onde você pode ter algum tipo de benefício. Pode ser que não seja transferência de renda, como Bolsa Família. Mas, por exemplo, tem o ID Jovem, tem carteira do idoso, tem tarifa social de energia elétrica, tudo vai depender de cada situação. E lembrando que o CRAS não é um espaço só de benefícios sociais. A Thaís Vieira, que é assistente social e me ajudou com uma consultoria para esse vídeo, falou que o CRAS ele tem várias palestras, encontros, então de repente é uma boa também perguntar o que tá rolando lá no CRAS, porque pode ser que tenha alguma coisa que te interesse. E esse também é o mesmo caso da Silônia. Obrigado pelo comentário. Ela falou que o filho dela já tem um BPC e tá querendo saber se tem direito a algum outro benefício. Dá uma olhada no CRAS, porque realmente às vezes tem alguma coisa que vai valer a pena. O Demerval falou que ele tá com um problema de tumor no intestino, falou que não tá recebendo o auxílio emergencial e tá desempregado. Demerval, se você pediu auxílio, se você fez o cadastro e foi negado, eu recomendo que você dê uma olhada na playlist de atermação do auxílio, ou então procure a Defensoria Pública da União para entrar na justiça. Mas de toda forma, vai no CRAS, também pode ir no INSS para ver se você tem direito a algum benefício com relação ao auxílio doença, por exemplo. Se você já contribuiu para o INSS, se você era contribuinte, talvez você tenha direito ao auxílio doença. Sara Gomes falou que o Bolsa Família foi bloqueado em 2019, já tentou 2 vezes fazer o cadastro e até agora não teve resposta. Sara, isso é uma questão de dados pessoais. A Lei Geral de Proteção de Dados garante que seus dados eles precisam estar atualizados e corretos. Se você for no CRAS e não conseguir fazer o cadastro, não conseguir atualizar por lá, eu recomendo que você procure a Defensoria Pública para te ajudar com isso. Por quê? Porque esses sistemas de computador, quando eles dão erros, eles podem bloquear direitos das pessoas. Muita gente não teve direito ao auxílio emergencial, por exemplo, porque teve algum erro no cadastro, alguma coisa que estava errada. De repente isso está acontecendo com você e aí por isso você não está conseguindo o Bolsa Família. Nessa situação, eu recomendo fortemente procurar assistência jurídica. Você pode procurar a Defensoria Pública da União da sua cidade. Se você não achar a Defensoria Pública da União, pode procurar a Defensoria Pública, pode procurar faculdades de direito, porque elas contam com atendimento jurídico gratuito também à comunidade. Ou então, em última instância, procurar o AB da sua cidade, que às vezes eles têm uma lista de advogados dativos que conseguem te ajudar de forma gratuita. Esse é o mesmo caso da Isilda. Vocês veem como às vezes um erro no cadastro causa muitos problemas na vida da gente? Isilda Ribeiro, faz o seguinte, procura a Defensoria Pública da União. E se não tiver a Defensoria Pública da União na sua cidade, procura a Defensoria Pública, se não Faculdade de Direito, se não a OAB mais próxima. Porque isso é um erro de dados pessoais. Uma das leis mais importantes está valendo já, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, e ela protege o seu direito com relação a isso. Mas como é uma coisa muito nova e bem específica, eu recomendo fortemente que você tenha assistência jurídica nessa situação, tá bom? Oi, Janaína Alves, obrigado pela pergunta. Janaína Alves perguntou se quem recebe o BPC tem direito a receber o Bolsa Família. Janaína, obrigado pelo comentário. E sim, a princípio não tem nenhum problema. Uma pessoa ela pode ter o BPC e o Bolsa Família. Só que o que acontece? Os dois têm critérios de renda muito específicos. Então vai depender da família. Porque se for uma família de 2 pessoas, por exemplo, que uma delas receba o BPC, não vai ter o critério de renda para receber o Bolsa Família. Então, se você tiver em dúvida com relação a isso, procura o CRAS da sua região, porque lá eles vão conseguir te explicar direitinho. E com relação à antecipação do 13º, precisa ver se tem a previsão de pagamento de 13º. Porque aconteceu uma vez que o Bolsonaro prometeu, mas por enquanto eu não tô sabendo de nada de outra confirmação desse 13º. Mas se você ligar pro INSS no número 136, eles vão conseguir te responder isso. A Ana Souza e Norma Maria quiseram saber um pouco sobre o Minha Casa Minha Vida. Sobre o Minha Casa Minha Vida é o seguinte, ele foi transformado no Casa Verde e Amarela. A principal diferença entre um e o outro é que o Minha Casa Minha Vida, ele basicamente te ajudava a comprar uma residência, comprar uma moradia, comprar um apartamento. O Casa Verde e Amarela é muito mais focado em financiamentos e regularização. Então, se você
mora numa casa e você não tem a escritura, não tem os papéis comprovando que é isso, você pode ir no CRAS para eles te perguntarem, para saber como é que você consegue fazer, se o Casa Verde e Amarela consegue te ajudar. Mas eu botei essas perguntas aqui porque para vocês saberem que tá muito diferente, tá bom? O Minha Casa Minha Vida foi criado pelo PT no governo Dilma, e o governo Bolsonaro e o governo do PT são muito diferentes um dos outros. Qualquer dúvida, se você quiser saber se o Casa Verde e Amarela consegue te ajudar, você pode ir na Caixa para perguntar com relação aos financiamentos, ou então no CRAS, porque o CRAS vai conseguir te responder isso com mais detalhes. Porque como é um programa muito novo, não tem tanta informação a respeito, as coisas ainda estão acontecendo. Então eu recomendo fortemente que dê uma olhada lá. Vivian Luz falou que a filha dela recebe BPC e tá perguntando se pode comprar um carro. Sim, Vivian, não tem nenhum problema. A questão do BPC é a renda familiar. Então, se você ganha o salário mínimo e com esse salário mínimo, e você consegue inclusive guardar dinheiro para comprar um carro, não tem o menor problema. Ou então, de repente, você ganhou o carro de alguém te doou um carro, você herdou um carro, não afeta. O que afeta realmente é a renda familiar. A Mônica Cruz falou que tem 60 anos e tá perguntando se tem direito e nunca pagou a aposentadoria. Então, Mônica, vale as dicas que eu comentei um pouquinho antes, que sempre é bom você ir no CRAS para perguntar essas coisas. O BPC não precisa ter contribuído pro INSS, por isso que muita gente fala que o BPC é uma aposentadoria sem contribuição. Mas não é aposentadoria, é benefício social. São duas coisas diferentes. Mas, de toda forma, é sempre bom ir no CRAS, perguntar se tem alguma coisa acontecendo por lá, se eles conseguem te ajudar de alguma forma, se tem algum benefício que você tenha direito. Geniciela Hungria comentou da situação do irmão dele e que conseguiu ficar recebendo o auxílio doença. De 2018 pra cá, desde o governo Temer, ele só recebeu 3 meses e tá começando a ter lapso de memória. Genicielo, primeiro eu vou dar aqui uma orientação geral a respeito do auxílio doença. O auxílio doença, ele é do INSS e ele é um benefício previdenciário. Isso significa que só recebe auxílio doença quem pagava o INSS. Por exemplo, quem trabalhava de carteira assinada paga o INSS. Quem é MEI e tá pagando direitinho o MEI, tá pagando o INSS também. O auxílio doença, ele não é um benefício permanente porque as doenças elas podem ser tratadas. E o tempo vai variar de acordo com o tipo de doença, de acordo com a situação da pessoa, com o tratamento da pessoa. Por isso que envolve perícia, laudo médico. É realmente uma situação bem complicada. No seu caso, eu recomendo fortemente que você procure a Defensoria Pública para te ajudar com relação a isso. Então procura a Defensoria Pública da União, da sua cidade, da sua região. Se não tiver Defensoria Pública da União, tenta procurar a Defensoria Pública do Estado, faculdades de Direito, porque lá eles contam com atendimento jurídico gratuito, ou então a OAB da sua cidade, para ver se tem alguma lista de advogados dativos que consiga te ajudar com relação a isso, tá bom? É isso, espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado a todo mundo que comentou, muito obrigado, Thaís, por ter me ajudado a fazer esse vídeo. Se você gostou, dê sua curtida, comenta aqui embaixo e compartilhe com outras pessoas. Tchau!